Olá, nessa videoaula nós vamos ver um exemplo de modelo em ciências humanas, né? No texto A Ciência Contemporânea e a Noção de Modelo, vocês viram que Granger propunha que caracterizar a ciência através da construção de modelos. E um dos exemplos que foi dado lá foi a psicologia topológica e vetorial de Kurt-Lewin, né? Então, eu resolvi explicar um pouco melhor esse modelo e dar um exemplo de utilização dele no caso da tensão que um pré-vestibulando que quer prestar, por exemplo, medicina, sofreria, né? Então, segundo a psicologia topológica do Kurt-Lewin, você deve tratar do espaço vital da pessoa. O que é o espaço vital, o espaço de vida? É a totalidade dos fatos que determinam o comportamento do indivíduo num certo momento, né? E para aplicar esse modelo, Kurt-Lewin propõe o método da aproximação. E o que é, né? Este método determina primeiro a estrutura do espaço vital como um todo e avança gradualmente determinando cada vez mais propriedades específicas até atingir o máximo de exatidão para aquilo que se quer entender, no caso, essa tensão. Então, vamos representar o espaço de vida desse pré-vestibulando. Aqui nós temos o espaço de vida. Aqui está a região da pessoa, né, desse pré-vestibulando. Então, aqui vocês já veem que se divide os fatos que influenciam o comportamento dessa pessoa nos fatos externos, né, e nos fatos internos a esse indivíduo. Ele quer ser médico, então aqui está o objetivo dele, né, que é ser médico, né? E esse objetivo tem uma valência, uma carga, né, positiva para ele. Em função disso, segundo Lewin, vai surgir uma força que vai impelir esse indivíduo àquele objetivo. Bom, para chegar a ser médico, ele vai precisar passar por diversas regiões. Uma delas é o vestibular. Então veja que os fatos da vida desse indivíduo são representados por regiões dentro desse espaço de vida. Depois, ele vai ter que passar pelo curso de medicina. Depois, pela residência, até ser médico, né? Então, ele tem que fazer esse caminho, né? Essa região da pessoa tem que atravessar essas regiões até chegar naquela região. Mas, por outro lado, o vestibular é algo que ele tem receio, então ele tem uma valência negativa. Isso vai fazer com que surja uma força de repulsão desse indivíduo em relação a ir para essa região, né? Então, com isso, você tem o surgimento de duas forças que geram uma tensão dentro do indivíduo, né? Então, vocês veem aqui como nós estamos usando signos e imagens para representar uma situação humana, né? Então, nós vemos aqui a característica de um modelo que Granger coloca de abstração da realidade. Por exemplo, nós não consideramos aqui que faculdade ele vai fazer ou o tempo que ele vai levar, né? E nós vemos também que não se trata de reduzir os fatos desse indivíduo ao que está dentro desse modelo, mas de representar essa estrutura psicológica dentro do modelo. Criada essa representação, nós podemos então começar a estudar os fatos que ocorrem com o ser humano dentro dessa psicologia topológica. Então, por exemplo, Lewin estuda os tipos de conflito, onde ele define conflito como sendo a oposição de forças do campo com intensidade aproximadamente iguais, né? Então, a pessoa vai sentir essa oposição de forças e essas forças são aproximadamente iguais. Nesse caso, a gente vai ter três tipos de conflito possíveis. Então, vamos supor uma criança que quer ir para um piquenique, né? Então, surge uma força sobre ela, já que o piquenique tem uma valência positiva, né?
e ela também gostaria de ir brincar. E surge, então, uma força sobre a criança, porque isso também tem para ela uma valência positiva, né? Então, veja que é uma primeira espécie de conflito, né? Um segundo tipo é, por exemplo, a criança quer subir numa árvore, então a árvore tem uma valência positiva para ela, né? Então, a criança é impulsionada a subir na árvore, né? Mas, por outro lado, ela tem medo de subir na árvore. Então, isso vai fazer com que a criança se afaste, né? Tenha uma tendência a se afastar desse objetivo, que cria uma tensão, que é uma situação análoga àquela do pré-vestibulando que quer se tornar médico, né? E um terceiro tipo de conflito é aquele, por exemplo, em que a criança tem que fazer uma tarefa que ela não gosta muito, né? Então tem uma carga negativa. Isso faz, então, com que ela sinta uma força repelindo ela da tarefa, mas, por outro lado, um adulto a obriga, né, a fazer. E, nesse caso, ele vai dar uma punição a ela caso ela não faça. Então, também aqui vai ter uma valência negativa, né? Ela vai tender a se afastar dessa punição e surge então um conflito dentro dela. Vejam que esse conflito, diferente desse anterior, ele é instável, ou seja, quanto mais a criança está para cá, mais ela se afasta tanto da punição quanto da tarefa que ela tem que fazer. Então ela vai ter uma tendência a, vamos assim dizer, escapar para o lado dessas duas tarefas que ela não quer fazer. Quanto aqui, como ela está sendo atraída pelo piquenique e pelo brincar, ela vai estar dividida, mas ainda vai permanecer nessa região de escolher entre uma das duas coisas. Bom, são exemplos simples, mas que eu acho que ilustram bem a ideia de uma construção de modelos para as ciências humanas. Esses dois tópicos que nós tratamos sobre a psicologia topológica e vetorial do Kurt-Lewin, se vocês quiserem, tem um texto que, na verdade, foram 2 e-mails que eu troquei, que vocês lá podem ler e refletir com mais calma sobre o que foi exposto. Eu vou ensinar, então, como chegar a esses textos na minha página. Bom, para chegar à minha página, vocês podem ir pelo Google, né? Escrevendo Ricardo Tassinari. O primeiro link que vai aparecer é o da minha página, então vocês podem clicar nele. Aí vocês vão em Produção Online, né? A Ciência e Epistemologia, vão descer até a parte da psicologia topológica e vetorial do Kurt-Lewin, né? Aliás, aqui tem um vocabulário da psicologia dele, se vocês quiserem, né? E aqui embaixo estão o primeiro e-mail trocado, que é o primeiro tópico que eu tratei, sobre a tensão, né, no caso do pré-vestibulando, e o segundo tópico sobre os tipos de conflito. Bem, é isso.